paz do Senhor a todos. Chegamos à nossa quarta aula da nossa escola bíblica dominical, que tem como tema a degeneração da liderança sacerdotal. O objetivo geral, acompanhe comigo na tela. Evitar o pecado a todo custo e viver em vida santa. Objetivos específicos, acompanhe comigo na tela. Destacar a degeneração dos filhos de Eli. Pontuar a sentença do juízo de Deus. Mostrar as consequências do pecado. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do verso 22 ao 25, e também no capítulo 3, do verso 10 ao verso de número 14. Acompanhe comigo. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Por que ouço de todo este povo os vossos maléficos? Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado, contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele conhecia, porque fazendo-se os filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. No nosso texto áureo diz assim, acompanhe comigo. E disse-lhes: Por que tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? A nossa verdade prática diz assim, acompanhe comigo na tela. Evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Para comentar a lição de hoje, está nos dando a honra da sua presença, representando o nosso segundo vice-presidente do campo de Ponta Grossa, pastor Arthur Duarte, pastor William Silva, e também conosco está aqui o nosso pastor setorial, pastor Edson Goretti, da cidade de Imbituva. A paz do Senhor, pastor William. Paz do Senhor, pastor Danilo. A paz do Senhor, pastor Edson Goretti. Paz do Senhor a todos os nossos ouvintes e amigos. É uma alegria estar aqui contribuindo e também agregando conhecimento a todos os professores e também alunos da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, pastor Edson. Paz do Senhor, pastor Danilo. Paz do Senhor, pastor William. Paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que nos assistem. Nós vamos estudar nesta lição um dos pontos fundamentais que regem ela. O pecado deve ser evitado a todo custo. Nós vamos ver exemplos dos filhos do sacerdote Eli, que não foram bons exemplos para os cristãos. Nós vamos para o nosso primeiro tópico, para falar a respeito da degeneração dos filhos de Eli, quando não valorizamos aquilo que Deus nos deu. Nós somos considerados mordomos de Deus, pastor William. Pastor Danilo, como bem colocou o senhor, nós recebemos de Deus um ministério dado por Deus e devemos cuidar daquilo que Deus nos deu. Como o senhor disse, somos considerados mordomos de Deus. A ideia de mordomo é alguém que está cuidando e zelando daquilo que não é dele. A Bíblia diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, dizendo assim que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra despenseiros da língua grega é oikonomos, que quer dizer aquele que cuida da despensa ou aquele que está cuidando de algo que não é seu. É uma espécie de mordomo da casa. Então esse mordomo deveria ser fiel àquilo que o seu senhor
havia colocado nas suas mãos. Entendo a ideia aqui dos filhos de Eli, eles receberam um ministério e deveriam zelar por esse ministério. Todavia não é isso que acontece. Eles começam a profanar e fazer pouco caso com a bênção que Deus havia dado para eles naquele momento. E nós entendemos aqui que o ministério é algo que tem um valor muito grande. Existe algo de valor. Então o ministério não pode ser comprado e nem trocado. Existe uma diferença entre aquilo que tem valor e aquilo que tem preço. O que tem preço você compra, o dinheiro consegue comprar. O que tem valor você não vende, você não abre mão. E é justamente isso que nós vamos ver aqui, que eles estavam trocando a adoração pela profanação, trocando aquilo que Deus havia dado como bênção por maldição na vida deles. E nós vemos isso aqui em várias passagens bíblicas de homens que trocaram aquilo que era duradouro, eterno, por algo momentâneo, por um prazer. E dentro da Bíblia, nós vemos várias passagens bíblicas, por exemplo, a questão de o Satanás tentando Jesus no deserto, usando a proposta de que Jesus viesse abrir mão do ministério dele, trocando por prazeres momentâneos, trocando a glória do ministério pelas vanglórias do mundo. E isso está repleto dentro da Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, que o inimigo tenta negociar conosco, tentando tirar a bênção que Deus nos deu. Então a importância de nós, estudando aqui essa lição hoje, cuidar da bênção que Deus nos deu, o ministério, e sendo fiel. Então o mais importante hoje não é nós sermos conhecidos, mas sim ser fiel ao ministério que Deus nos deu. Não importando o tamanho desse ministério, mas sim sendo fiel até o fim. Como diz a Bíblia em Mateus 25, 21, a Bíblia vai dizer: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito eu te colocarei. Ainda temos cristãos que trocam as bênçãos de Deus? Pastor Edson. Pastor Danilo ou Pastor William, lamentavelmente a resposta é afirmativa, sim. Com o processo de degradação que houve no ministério de Eli, nós podemos detectar fatores determinantes do menosprezo às bênçãos divinas. Quais foram esses fatores? O primeiro fator determinante desse menosprezo, que revelou um certo desprezo por parte de Eli, e principalmente dos seus filhos com relação às bênçãos de Deus que pesavam sobre seus ombros, o primeiro fator é ênfase errada. Por que ênfase errada? Porque Eli enfatizou o ensino aos seus seguidores, ao povo, mas não aos seus familiares. Esse foi um erro crasso por parte desse sacerdote que mais tarde acabou sendo rejeitado por Deus. E Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo 5, ele diz assim, veja bem: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Obviamente que não. Então ele acabou ensinando mais ao povo que estava ao seu derredor, aos seus seguidores, preocupou-se com as pessoas, em disciplinar os outros, em cobrar e exigir dos outros, esquecendo-se da sua própria família, preterindo os seus próprios filhos. Daí a razão dessa teimosia, dessa rebeldia por parte dos seus filhos diante das bênçãos de Deus e diante do propósito de Deus para o seu pai, né? O segundo fator determinante que revelou o menosprezo de Eli e sua família para com as bênçãos de Deus que estavam pesando sobre seus ombros foi a expectativa ilusória. O que é expectativa ilusória? Ele pensava que seus dois filhos dariam conta de si mesmos pelo fato de viverem sempre na casa de Deus, nesse contexto e neste ambiente eclesiástico, digamos assim. Diz um velho ditado que filho de peixe, peixinho é. Mas não se engane, não se iluda. Filho de crente, crentinho não é. A gente precisa tomar nota disso, né? E não esperar que nossos filhos automaticamente serão servos de Deus, serão fiéis a Deus, serão leais ao Senhor automaticamente. Isso não funciona. Eles terão que ter uma experiência própria e pessoal com Deus, viver a sua própria intimidade e amizade com Deus, e isso vai depender da nossa liderança com relação aos nossos filhos, com relação à nossa família, abandonando essa expectativa ilusória e tendo a certeza de que nós temos uma responsabilidade
uma função, um papel muito importantes com relação à formação espiritual dos nossos filhos, da nossa família. Terceiro fator determinante do menosprezo às bênçãos divinas na casa de Eli e seus filhos foi a falta de exemplo. Eli falhou em vivenciar no lar aquilo que ele ensinava no tabernáculo, na igreja, digamos assim. E a gente sabe que palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E este também foi um fator determinante de menosprezo às bênçãos divinas na vida de Eli e sua família. As consequências daqueles que pecam contra Deus. Cite algumas situações que o pecado traz consequência mesmo depois de uma pessoa entregar-se a sua vida a Jesus. Pastor William. Pastor Danilo, levar em consideração que o pecado, todo ele tem consequências, seja como nós usamos aí o pecadinho ou o pecadão, ou seja, não importa a proporção do pecado, existem consequências. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o fato de você servir a Deus e como você citou, pastor, após ter aceitado a Cristo, se existem consequências, é claro que existe. Nós não estamos impecáveis, porque nós somos justificados quando aceitamos a Cristo como Salvador. Depois que nós somos justificados, nós entramos aí num processo chamado santificação, também regeneração. Então nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então estamos correndo o risco do pecado todo dia. E existe na Bíblia Sagrada, sim, várias passagens que nós vamos ver aí de pessoas que pecaram contra Deus. Por exemplo, nós vamos ver o caso de Demas, que quando Paulo está escrevendo a sua última carta a Timóteo, ele está na prisão, ele diz: Demas me abandonou amando o presente século. Então é um homem que estava ao lado dele, um líder, um ministro, que de repente abandonou o evangelho. E nós temos casos aí também de Ananias e Safira, pessoas que estavam inseridas dentro do contexto eclesiástico da igreja, que também se apostataram, abandonaram e tiveram consequências graves pelo seu pecado. Todavia, a primeira consequência que nós vemos na palavra de Deus com o pecado é a quebra da comunhão com Deus. O livro do profeta Isaías, capítulo 59, vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Lembrando que iniquidade é o pecado consciente, é o pecado que a pessoa peca sabendo que está pecando contra Deus. Então você vê aí uma consequência que é a quebra da comunhão. Outra consequência, trazendo isso para a dispensação da graça, que hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, Efésios 4 e versículo 30 vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Automaticamente, quando nós pecamos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Posteriormente, nós estamos extinguindo e, se decorrer na continuação desse pecado, nós vamos, de fato, o Espírito Santo vai sair da nossa vida. Também vai ocorrer a morte espiritual, até porque Ezequiel 18, 20 vai dizer assim que a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, é a recompensa do pecado. Outra coisa interessante é que o pecado dos líderes, eles são muito mais graves do que os pecados das pessoas comuns, vamos dizer assim, dentro de um âmbito religioso. São mais hipócritas e mais danosos. Por quê? Mais graves porque pecam com maior conhecimento, sabendo do que é certo e do que é errado, e fazem totalmente o contrário. Mais hipócritas porque o líder deveria ensinar aquilo que ele está passando ao povo e na verdade não está praticando. Mais danoso porque quando ele peca, quando o pecado do líder, quando ele peca, o pecado dele ele não vai atingir somente a ele, mas ele vai levar multidões de pessoas junto com ele, que se escandalizarão através do pecado dele. Então, o pecado tem graves consequências, sim, e por último, levando até a questão da morte eterna, a separação com Deus, como está lá em Apocalipse 21 e 8. Ficarão de fora os feiticeiros e assim por diante. Tem ali uma classe de pessoas, e nós vemos também em Mateus capítulo 7, que vai falar sobre aqueles que profetizaram, aqueles que fizeram milagres, fizeram maravilhas, que eram ministros, que eram líderes, mas que não conheciam o Senhor.
por causa justamente de ter consequências graves do seu pecado. Muito bem. Chegamos ao término deste tópico e nós já voltamos. Voltando ao nosso segundo tópico, a sentença do juízo de Deus. A experiência profética de Samuel. Deus ainda fala com o homem e através do homem? Pastor Edson. Muito bem, pastor Danilo, pastor William, nossos queridos irmãos. Sim, a resposta claramente é sim. Deus fala ao homem e Deus fala através do homem. Até porque, para Deus falar através do homem, primeiro ele tem que falar a esse homem, falar com este homem. E são inúmeros os exemplos bíblicos que nos mostram isso. Primeiro Deus falou a Moisés para depois falar através de Moisés. Primeiro Deus falou a Gideão para depois falar através de Gideão. Com o profeta Samuel não foi diferente. Até porque uma das funções do profeta, e a principal delas nós podemos dizer, é ser voz de Deus para o povo. Portanto, Samuel aprendeu, por sua vez, que ao homem a quem Deus fala e através do qual ele fala, são necessárias pelo menos duas coisas. Primeira delas, discernimento, para poder identificar e distinguir a voz de Deus. Veja que esse discernimento já não estava mais presente na velhice de Eli. Ele havia perdido a percepção e a distinção da voz de Deus. Inclusive, Deus precisou falar 3 vezes com Samuel para que ele pudesse identificar e perceber que era Deus falando. E aí sim, quando antes da 4ª vez em que Deus chama Samuel, é que ele vai dizer: se a voz lhe chamar novamente, você vai respondê-la. Então precisou pelo menos 3 vezes Deus falar a Samuel para que finalmente o velho Eli identificasse e percebesse que era Deus falando. Se o seu discernimento estivesse aguçado, na primeira vez ele já perceberia que era Deus querendo falar ao jovem. A segunda coisa é a imparcialidade. Por quê? Para poder transmitir a palavra do Senhor, seja qual for o seu teor, seja ela leve ou pesada, seja ela de consolo, de edificação ou de exortação, e também a quem quer que seja. Ele precisa ser imparcial com relação à transmissão da palavra de Deus, sem escolha de ambientes, sem escolha de público. Aquilo que Deus falou, você simplesmente vai repassar de forma fiel, digna e imparcial. Vemos que Deus não se deixa escarnecer. E nós vemos uma sentença pronunciada. Deus sempre avisa do bem e do mal que vai acontecer? Pastor William. Sim, pastor Danilo. Deus, ele sempre avisa. Até porque no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o segredo aos seus servos e profetas. E nós percebemos que o caso do pecado dos filhos de Eli, Deus primeiramente avisa Eli do que iria acontecer, alertando do pecado e da situação que estava, e posteriormente Deus vai usar o pequeno Samuel falando com Eli acerca da consequência do pecado deles, da maneira com que estava. Depois disso nós vemos no Gênesis, capítulo 6, Deus falando com Noé, alertando acerca daquela geração corrupta que se encontrava, falando acerca do dilúvio. Posteriormente, com a nação de Israel, Deus vai alertar aquele povo. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, Deus vai falar: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecer, a maldição se vocês não obedecerem os mandamentos. Deus ainda dá a opção da bênção. Mas o povo escolhe desobedecer a Deus. E isso, dentro da nação de Israel, nós vamos ver aí as consequências que teve. Desde Moisés, da retirada daquele povo do Egito, e depois com Josué, com os juízes, passando ele pelo período de Samuel, o período dos reis, até chegar ao cativeiro babilônico, que foi a consequência maior e desse povo estar desobedecendo a Deus. Nós vemos também Deus alertando através de Josué o povo que, quando entraram dentro da cidade de Jericó,
alertando para que não pegassem nada, que aquilo ali era maldição. E Acã foi lá e pegou aquilo que não deveria pegar, cometendo um pecado. Deus avisou, Deus alertou. E da mesma forma nós vemos aí o caso de um juiz também, o conhecido Sansão, que muito bem conhecia a palavra, que estava lá em Números capítulo 6, a lei do nazirato, ou seja, ele era nazireu, e cometeu todos aqueles pecados que cometeu, e Deus já havia alertado. Então podemos dizer que Deus coloca placas de sinalização na nossa vida. É verdade. E muitas vezes nós não observamos. Desatentos e distraídos com as coisas dessa vida, muitas vezes caminhamos sem observar os cuidados e as maneiras com que Deus nos fala. Deus alerta tanto para o bem quanto para o mal. Podemos dizer assim que Deus é bom. A desgraça da família de Eli. Qual a sentença de Deus para aqueles que pecam e não se arrependem? Pastor Edson. Meus irmãos, na verdade, originalmente a principal consequência do pecado, obviamente, como nós já sabemos exaustivamente, é a morte. Como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Como sabemos, onde não há arrependimento, não há perdão. O enunciado da sua pergunta é: qual a sentença de Deus para aqueles que cometem pecado se não se arrependerem? Então tem essa condicional se. Como nós sabemos, onde não há arrependimento, repetindo o que eu disse anteriormente, não há perdão. E esse arrependimento, é bom a gente frisar aqui, que não é aquele famoso remorso sentido por alguém ao avaliar os prejuízos dos seus erros, e sim a mudança radical de mente e de comportamento ao reconhecer que errou, que pecou. No caso de Eli, que é o caso em foco, a sentença divina pelo seu pecado afetou não somente a ele, mas também aos seus descendentes, ao restante da sua família. Consequência a curto, mas também a longo prazo. Outros personagens da Bíblia sofreram essa experiência na própria pele, como, por exemplo, o próprio Saul, que está sendo também, de certa forma, estudado nesses dois livros de Samuel. Por causa de seus erros não reconhecidos e pelos quais ele não se arrependeu, a sua descendência que subiria ao trono depois dele para substituí-lo foi rejeitada por Deus e privada deste privilégio, assim como ele foi. Tanto Saul foi rejeitado por Deus. É interessante que a gente sempre vê Deus arrebanhando as pessoas, querendo as pessoas, escolhendo as pessoas, chamando pessoas. Mas com relação a Saul, o primeiro rei de Israel, diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, que Deus o rejeitou. E não rejeitou apenas ele, mas também a sua descendência, porque Deus rasgou e tirou dele o seu trono, o reinado, a dinastia, e passou para Davi. Então, as decisões, os erros, os fracassos de Saul tiveram repercussão não somente nele, mas nos seus descendentes. Sua família, seus descendentes, perderam a bênção de Deus por conta de um erro do próprio Saul. Voltando ao caso de Eli, Deus cortou o sacerdócio da sua casa, destituindo, portanto, também os descendentes dele desta honrosa função que pesava sobre os ombros dele. Portanto, isso serve para nós como um importante aviso, é um alerta, é uma prevenção de Deus. Nossos erros, nossos pecados, nossas decisões erradas, nossas escolhas precipitadas podem nos trazer sérios prejuízos. E não somente a nós, no aqui e agora, mas também para os nossos filhos, para os nossos descendentes a longo prazo. Muito bem. Com isso, nós encerramos nosso segundo tópico e já voltamos. Chegamos ao terceiro tópico da nossa escola bíblica dominical e último, as consequências do pecado, o preço do pecado. Qual é o preço do pecado para a humanidade? Pastor William. Pastor Danilo, como nós vemos na Bíblia, desde o início, do princípio, o pecado trouxe consequências
desastrosas para a humanidade. Eu posso dizer que o pior mal que existe na humanidade hoje se chama pecado. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, enquanto os nossos ouvintes nos assistem, existem diversas pessoas chorando, pessoas passando por tristezas, lágrimas, sofrimento, coisas horrendas acontecendo na face dessa terra, tudo em decorrência do pecado. Haja visto que Deus, Ele prometeu bênção, vida eterna para o homem, mas através do pecado houve consequências. E consequências, como nós falamos anteriormente, graves, que a primeira consequência foi a morte espiritual. E o próprio Deus diz que se o homem pecasse, certamente morreria. E nós vemos isso com a morte espiritual, consequentemente a morte natural. Então, dentro da Bíblia, nós percebemos que a primeira consequência do pecado é o afastamento da presença de Deus. Adão e Eva tiveram que se retirar do jardim do Éden, pelo fato de não poder mais ter comunhão com Deus. E existem vários e inúmeros versículos na Bíblia Sagrada que vão trazer isso, que Deus não pode comungar com o pecado. Deus não pode usar líderes em pecado. Ou seja, porque Deus não comunga no pecado. Mas, dentro dessa visão, de Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos aí, como Acã, passagem que nós vimos, o caso de Israel. Não podemos brincar com o pecado. Muitas pessoas aí brincando com o pecado, e o pecado não se brinca, porque existem inúmeras pessoas que nesse exato momento estão chorando justamente por causa de brincar com o pecado. Muito bem. Nós vemos que a falta de repreensão, ele traz consequências terríveis, não é? Falta a humildade para alguns cristãos quando são repreendidos? Pastor Edson. Pastor Danilo, Pastor William, os nossos queridos irmãos que nos assistem, na verdade a humildade é uma virtude muito rara em nossos dias, principalmente no que se refere à reação a uma repreensão ou a uma advertência por parte de Deus. Falta-nos humildade quando nós somos repreendidos. Por quê? Como foi a tua pergunta, né? Falta humildade a alguns cristãos ao serem repreendidos. Por quê? Primeiro, porque nós queremos preservar a nossa imagem. Essa é a primeira razão do porquê nos falta humildade, geralmente, quando nós somos repreendidos. Porque primeiro nós queremos preservar a nossa imagem. Temos tendência em compartilhar as nossas culpas. É interessante notarmos que quando nós somos elogiados pelos nossos acertos, nós geralmente assumimos a glória sozinhos, mesmo que mais alguém tenha participado dos nossos êxitos. Nós temos a tendência de assumirmos os louvores, os aplausos e as glórias sozinhos. Porém, quando nós somos repreendidos por Deus por conta de algum erro, de algum pecado que cometemos, nós temos a tendência a querer dividir as nossas culpas, compartilhar os nossos erros. Exemplos: Adão e Eva. Eva, por que você pecou? A serpente, Senhor. O problema é a serpente que me enganou e eu comi do fruto. Compartilhou a sua culpa. Voltando para o primeiro livro de Samuel, o caso de Saul. Samuel, no primeiro erro que ele cometeu, Samuel chega lá, no local onde haviam combinado, e ele já estava oferecendo o sacrifício. Samuel lhe disse: por que você está fazendo algo que não compete a você? É a função do sacerdote fazer. Eu é que teria que fazer o sacrifício. Ele disse: não, você se atrasou. Você está atrasado, o povo estava começando a se dispersar, por isso eu tomei a frente, tomei a iniciativa e estou sacrificando. Quer dizer, ele não assume o seu erro. Ele não traz para si a responsabilidade, ele não chama a responsabilidade de dizer simplesmente ao profeta: realmente, me perdoe, eu errei, eu sou o único errado nesta situação. E etc. Nós temos tantos outros exemplos também nesse sentido, porque nós temos nós queremos sempre preservar a nossa imagem, né? E para preservar a imagem, às vezes nós lançamos mão de qualquer subterfúgio que nós tenhamos à nossa
disposição, até mesmo querer dividir as nossas culpas com outras pessoas, né? Segunda razão por que nos falta humildade quando nós somos repreendidos é porque nós não sabemos, às vezes, administrar as bênçãos e os privilégios que Deus coloca sobre as nossas vidas. Essa é uma outra razão muito importante. É por isso que Davi, ele ora ao Senhor no Salmo 19, verso 13, está escrito lá: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Davi tinha medo da soberba. Davi nos dá um grande exemplo de como reagir diante de uma repreensão divina. Davi nunca virou as costas para um profeta quando por ele era repreendido. Como no caso do principal pecado que ele cometeu na sua vida, já como rei de Israel, um duplo pecado de adultério e homicídio ao mesmo tempo. Quando na sequência Natã vem repreendê-lo, ele não divide, assim como Saul fizera, ele não divide a responsabilidade do seu erro com mais ninguém. Ele simplesmente se prostra diante de Deus e diz: eu errei, Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim, me perdoe. E vai escrever exatamente o Salmo 51. Ele assume, portanto, a responsabilidade pelo erro que cometeu. E ele tinha, portanto, esse medo da soberba. E a soberba realmente ela bate a nossa porta, muitas vezes, quando nós, ao sermos repreendidos pelo Senhor por conta dos nossos pecados. Por quê? Porque nós não sabemos administrar privilégios e bênçãos. Davi, ele nos dá um grande exemplo de que ele soube administrar as bênçãos que recebeu de Deus na sua vida. Portanto, é por isso, inclusive, que Deus chega a chamar somente Davi na Bíblia de homem segundo o seu coração. Os homens, nós corremos o risco de trazermos para a nossa vida, para o nosso coração, a soberba. E a gente sabe que a soberba lançou Satanás do céu à terra. Por causa da soberba, Uzias perdeu a sua honra de rei digno de Israel, de Judá, aliás, que era, e foi morar no acampamento dos leprosos, porque a lepra tomou conta do seu corpo por conta da soberba. Porque quando ele se engrandeceu, ficou famoso, Deus o abençoou poderosamente, as bênçãos e os privilégios de Deus superabundaram na vida do rei Uzias. Então ele não soube administrar essas bênçãos e privilégios. A soberba subiu ao seu coração e a Bíblia diz que ele foi querer fazer o serviço do sacerdote. Quando foi repreendido, não reconheceu o seu pecado, mas arrogantemente se levanta contra o sacerdote e diz: não, eu sou o rei aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Imediatamente diz a Bíblia que a lepra estourou na sua testa e ele teve que sair rapidamente e ser levado ao acampamento dos leprosos fora dos muros da cidade. Muito cuidado também com a soberba. Principalmente quando formos repreendidos e exortados pelo Senhor, sabermos reagir diante da repreensão de Deus. E tomarmos cuidado para sabermos administrar os privilégios e as bênçãos de Deus que estão sobre as nossas vidas. Portanto, fica aqui esse conselho bíblico para a nossa vida. Nós fomos abençoados por Deus, recebemos um milagre, temos uma grande chamada pesando sobre os nossos ombros, estamos exercendo uma posição notável, prossigamos humilhados aos pés daquele que fez tudo isso na nossa vida e pela nossa vida. Ele fez, na verdade, foi para abençoar aos outros, não somente a nós. Não para tornar-nos arrogantes e soberbos. Deus nos abençoou para nós sermos canais de bênção e não para sermos o final dela. Você terminou uma faculdade, adquiriu um diploma, coloca na sua parede, muito útil, tem uma relevância muito, muito grande. Mas não esquece de se manter humilhado diante dos pés daquele que te deu condições financeiras, capacitou as suas faculdades mentais para que fosse possível você ter uma faculdade. Você está exercendo um ministério reconhecido diante de Deus e diante dos homens, humilha-te mais ainda diante de Deus. Se não for ao Senhor, você não teria chegado onde você chegou. Então que nós possamos aprender essa lição, que a humildade seja uma virtude sempre presente, real na nossa vida, e que a gente, assim como Davi,
possa orar ao Senhor dizendo: Senhor, guarda o teu servo da soberba. Muito bem. O pecado voluntário e deliberados não tem perdão. Qual é a diferença entre pecado voluntário e pecado involuntário? Pastor. A palavra pecado é hamartia, errar o alvo. E quando falamos de errar o alvo, existe sim o erro consciente e o inconsciente. Nós vemos o pecado voluntário e o pecado involuntário dentro da palavra. Quando falamos aqui de involuntário, está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso e Sua palavra não está em nós. Então aqui nós vemos nesse texto, entrando aqui também em concordância com o capítulo 2, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se pecar, temos um advogado. Aqui eu posso trazer até a ilustração aqui, pastor Danilo, pastor Edson, como essa caneta. Por exemplo, se Deus falasse assim para mim: William, não derrube essa caneta. Se de repente eu, por intenção, eu derrubar essa caneta, eu estou pecando voluntariamente, ou seja, eu estou querendo pecar. Agora, se de repente eu estou com essa caneta na mão e conversando e sem querer eu derrubo, isso é um pecado involuntário. O Espírito Santo, Deus, Ele vê todas essas coisas. É interessante então que existe aí o pecado involuntário e o voluntário. Já quando falamos de pecado voluntário, nós podemos classificar o pecado voluntário como apostasia dentro da palavra. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 3, e versículo de número 12, diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Aqui nós vemos sim o pecado voluntário, ou seja, que é realmente a apostasia. A palavra apostasia vem de apartar. E é interessante que muitas pessoas pensam que a apostasia é um tipo de pecado que pode ser cometido por aquele que não conheceu Jesus. Não. Só pode se apartar de Deus aquele que está perto. Ou seja, se nós estamos perto, nós nos apartamos. Então o pecado da apostasia só pode ser cometido por aqueles que conheceram a Deus, que desfrutaram das bênçãos de Deus, que experimentaram as promessas do Senhor. É justamente por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele está fazendo esse povo lembrar daquilo que Deus havia feito com Israel no deserto, e esse povo se apartou de Deus, murmurou contra Deus, e muitos deles ficaram prostrados no meio do deserto, justamente por pecado de apostasia. E quando falamos de pecado, é interessante que Deus, ele está pronto a perdoar, sim. Deus, ele perdoa o pecado. Salmo 86, verso 5 diz assim: Deus está pronto a perdoar. Jeremias 31, 34, Deus vai falar assim que Ele não se lembrará mais dos vossos pecados. Ele estava fazendo uma lembrança, Jeremias, de uma aliança que Ele faria lá na frente, em Cristo. Também a Bíblia vai dizer em Isaías 43, 25, Ele não se lembrará mais dos vossos pecados. Hebreus 8, 17 também vai falar a mesma coisa: não me lembrarei mais dos vossos pecados. E Hebreus 10, 17 também: não me lembrarei mais dos vossos pecados. Provérbios 28 diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí nós vemos que Deus está disposto a perdoar. Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, ele tem consciência do pecado e continua no pecado. Então nós vemos dentro da palavra de Deus que a apostasia, quando a pessoa entra no pecado da apostasia, é justamente ele realmente não está querendo o perdão de Deus. Até porque em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim que nos últimos dias apostatariam alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, quando Paulo está escrevendo a última carta, ele alerta Timóteo falando assim: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, a palavra, mas terão coceiras, comichões nos ouvidos, e amontoarão para si doutores, pregadores,
conforme os seus próprios desejos, concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, que é a palavra de Deus, voltando às fábulas, às histórias, os contos. Ou seja, as pessoas querendo ouvir aquilo que eles interessa para eles e deixando a palavra de Deus. Isto é apostasia. E apostasia, é bom notar que é um pecado consciente, é um tipo de pecado que hoje está adentrando, infelizmente, e posso dizer assim que é um dos sinais da vinda de Cristo. Até porque Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus vai dizer: porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem. Então, muitas pessoas que serviam a Deus, pregavam, cantavam, louvavam, pastoreavam, muitas vezes tendo todo o conhecimento desta palavra, deixando o manancial de águas vivas e buscando as águas rotas, se apartando do Deus vivo. Que essa lição fique para nós, que Deus está disposto a perdoar sim o seu pecado, está disposto a perdoar os nossos pecados, se porém confessarmos. Jesus está pronto a nos perdoar. Porém, se permanecer no pecado, todavia não tem como obter o perdão de Deus. Porém, pastor Danilo, existe na Bíblia, nós sabemos disso, um tipo de pecado que é imperdoável. Deus não perdoa. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 31, dizendo assim: portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Talvez alguém possa estar se perguntando, mas o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que eu já caí nesse pecado de blasfemar contra o Espírito Santo? Eu posso dizer para você que blasfêmia contra o Espírito Santo é um tipo de pecado que você atribui ao diabo aquilo que Deus faz. Por exemplo, quando Jesus estava realizando milagres, os fariseus estavam dizendo que ele estava possesso por demônios. Então isso é muito perigoso, você julgar sem realmente saber se aquele dom que está sendo manifesto naquele momento realmente é de Deus ou não é. Por isso nós precisamos ter aí um dos dons do Espírito Santo, que seria o dom de discernir espíritos, para julgar realmente, conforme a reta justiça, de maneira correta, para saber se é de Deus ou não é de Deus. Então fica aí, pastor Danilo, falando aí sobre os pecados voluntários e involuntários. Precisamos tomar muito cuidado em pecar sabendo que estamos errando, porque se pecamos voluntariamente, estamos automaticamente entristecendo o Espírito Santo e cometendo também iniquidade, porque quando pecamos voluntariamente se torna iniquidade, ou seja, a consciência já não dói mais. Então você peca uma vez, você peca duas, peca três, de repente você perde o temor de Deus e já não sente mais dor, a consciência não pesa por esse pecado. Aí já o Espírito Santo já não está mais habitando na vida dessa pessoa. Chegamos à nossa conclusão da nossa lição de hoje. Acompanhe comigo na tela. O pecado tem o seu salário. O pecado tem as suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Tendo as nossas considerações finais, pastor William. Queremos agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com todos aqueles que nos ouvem e também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, que Deus continue abençoando a nossa liderança que está aí sobre nós. Também agradecer ao nosso pastor setorial, pastor Arthur, e aos demais amigos, pastores, pastor Danilo, que está conosco, que está nesse projeto, pastor Edson Goretti. Enfim, agradeço a todos os amigos por esse momento de estar aqui compartilhando junto com vocês da Escola Bíblica Dominical. Considerações finais. Pastor Edson. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela sua graça manifestada e dispensada sobre nossas vidas sempre. Agradeço também ao nosso querido pastor José Polini, que é um amante da palavra de Deus, pela confiança dele. Muito obrigado, pastor. Agradeço também a você, nosso querido irmão que nos assistiu, professor da Escola Bíblica Dominical, superintendente, coordenador, a você, aluno. Agradeço a Deus também pelo privilégio de estar aqui junto com o pastor William, com o pastor Danilo. Deus os abençoe poderosamente. E quero lembrar a você que ama a Escola Bíblica Dominical, que Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Gostaria de agradecer ao nosso pastor presidente por essa rica oportunidade
pelo apoio, não é? E também aqui ao pastor William Silva, também ao pastor Edson Goretti, vindo ali de Bituva. E quero vos convidar para a nossa próxima lição, que tem como título A Instituição da Monarquia em Israel. Aguardamos você. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.